Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre filosofia, sobre os temas, os assuntos, né, as ideias, os pensamentos que foram desenvolvidos pelos filósofos no decorrer do tempo. Desde os nossos primeiros encontros, nós estamos debatendo um dos principais temas da filosofia, um dos principais assuntos que os filósofos debateram no decorrer da história, que nós damos o nome de Descobrir o que Sabemos e diz respeito ao conceito de verdade. Isso mesmo, a palavra verdade, ela é usada cotidianamente, né? Todos nós utilizamos essa palavra sempre, mas nem sempre a gente tem clareza do que ela significa e quais são as teorias que estão por trás dessa palavra. Nós comentamos, por exemplo, nas aulas anteriores, duas teorias centrais sobre a compreensão do conceito de verdade, que são as teorias da correspondência. Isso mesmo, a verdade é garantida, né, por um objeto correspondente àquilo que eu disse. Então, lá no mundo real precisa ter algo que confirme aquilo que eu falei. Isso, então, torna o que eu falei a verdade. O nome dessa teoria é chamado de teoria da correspondência. Outra teoria importante no que diz respeito à verdade é a teoria dos pontos de vista ou das perspectivas, que diz que cada um de nós tem um ponto de vista diferente sobre a verdade, então é impossível para um único ser humano conhecer a totalidade da verdade. Nós conhecemos apenas um ponto de vista, uma perspectiva ou uma parcela do que é a verdade. Nós fizemos também um QR Code, né, para trabalhar um pouco esse tema da verdade aí, e logo depois eu comentei com vocês que é uma história muito interessante do livro do Homero, né, a Odisseia, que conta a história do Ulisses, que está tentando voltar para sua casa, mas que tem que passar por um lugar que é cheio de sereias. Sereias são seres mitológicos, né, que elas encantam com os seus cantos as pessoas que por ali passam, então elas induzem essas pessoas a se atirarem no mar. O Ulisses, para retornar à sua casa, precisa passar por esse local, né, e desenvolver então uma estratégia para não se tornar mais uma vítima das sereias. Eu indiquei para você o QR Code com o jogo, né, o jogo da Odisseia de Ulisses, que para você entender um pouco melhor quais foram as estratégias que ele utilizou, e logo na sequência nós procuramos refletir sobre uma tendência que todos os seres humanos têm a buscar o conhecimento, né? Isso não é apenas dos filósofos, não é apenas uma tendência filosófica, mas todos nós sempre estamos tentando entender um pouco melhor o mundo que nos cerca e também a nós mesmos, né? E para isso estamos sempre em busca do conhecimento verdadeiro. Somos todos filósofos no fim das contas. E por isso, então, a verdade é considerada um valor essencial pelos mais diferentes povos e culturas, né? Notamos, por exemplo, que o desejo de saber, ou seja, de conhecer a verdade, faz parte da vida dos seres humanos em todas as idades, em qualquer época e em qualquer lugar. Foi esse desejo que nos moveu a elaborar diversas formas de conhecimento que nós temos disponíveis hoje. Uma delas, uma das primeiras formas de conhecimento, né, formas de entender a realidade, ficou conhecida pelo nome de mitologia. Isso mesmo, mitologia são narrativas, histórias, né, que contam aí as artimanhas, as aventuras dos deuses, dos heróis, e cheios de acontecimentos incríveis, que ficaram conhecidos como mitos. Por exemplo, o mito de Zeus, Afrodite, Eros e outras entidades, outros deuses da mitologia grega. Essas tentativas, né, essas histórias são tentativas de dar uma resposta para a origem do mundo, para a finalidade da vida, né, para a ordem das coisas, a organização da natureza e assim por diante. Os gregos, através dessas histórias, tentavam organizar a experiência que eles tinham com o mundo e assim, né, transmitir de geração em geração os conhecimentos, os saberes e as informações que eram necessárias para as gerações seguintes. No entanto, os gregos também foram ficando, né, cada vez mais necessitados de uma nova maneira de compreender a realidade que fosse mais pautada na lógica, no raciocínio, no método, né, de investigação e assim por diante, e vieram a construir, né, vieram a encontrar um novo caminho para o conhecimento que é chamado de filosofia. Isso mesmo, que é o que nós estudamos aqui, né?
A filosofia, então, foi desenvolvida pelos gregos, né, lá, os gregos antigos, lá na Grécia, e os primeiros filósofos ficaram conhecidos como filósofos da natureza, ou também filósofos pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, né? Esses filósofos atribuíam, por exemplo, que a realidade que nos cerca, né, a natureza, ela era formada por 4 elementos: ar, fogo, água e terra. E desse modo, as perguntas, os diálogos, os raciocínios rigorosos dos primeiros filósofos promoveram descobertas surpreendentes sobre a natureza. O que é importante a gente entender aqui é que a filosofia, ela é uma maneira, um modo de saber mais organizado, né, mais pautado na razão, né, que se utiliza dos nossos pensamentos, da nossa capacidade de reflexão, da nossa capacidade de raciocínio, de raciocinar para explicar a nossa realidade. Isso era diferente da mitologia, que se utilizava mais das histórias dos deuses e dos heróis, né? Mas o desenvolvimento de novas formas de investigar a natureza também foram trazendo aí novas informações que desenvolveram uma outra forma de conhecimento, que é a ciência, né? Com o passar do tempo, o desenvolvimento das investigações e da tecnologia, né, ampliou a esperança dos seres humanos alcançarem a verdade. E desse modo, abriu-se também um caminho para o surgimento dessa nova forma de investigar a realidade, que são as ciências modernas, né? Porém, o tempo revelou que até as ciências modernas, com o seu método de investigação, com toda a sua tecnologia, todas as suas técnicas para investigar a natureza, não são infalíveis, né? Ao contrário, visto que em determinados momentos da história, teorias consideradas verdadeiras por longos períodos foram abaladas por novas descobertas, né? No final de tudo isso, mitologia, filosofia, ciência, que são modos diferentes de se conhecer a realidade, também, né, estão submetidas à nossa reflexão. Nós precisamos sempre continuar refletindo sobre isso aí, né? O que é possível saber, por exemplo, é uma questão que vai continuar sendo colocada por todos os filósofos e por todos os seres humanos em algum momento das suas vidas, né? Que caminhos devemos seguir em busca do saber e da verdade? Como provar que os nossos conhecimentos são verdadeiros? Questões não muito fáceis de serem respondidas, mas, porém, por outro lado, são muito importantes para guiar a nossa vida, né, as nossas decisões, sejam elas individuais, as minhas decisões particulares na minha vida, ou também as nossas decisões coletivas, no que diz respeito à convivência, às regras de convivência, à administração da cidade, a administração pública e também a política. Então, aí, as 3 formas de saber e a importância de cada uma delas, né, para o ser humano. Na próxima aula eu vou fazer junto com vocês, eu vou comentar com vocês um QR Code que está lá no seu material didático, que vai falar um pouco mais sobre a história dos desenvolvimentos científicos. Hoje eu vou indicar para vocês a parte lá no seu livro de atividades, tá? No livro de atividades, para você realizar as atividades que estão da página 4 até a página 6. Ali você vai encontrar um pouco mais, né, um pouco mais de reflexão, de questões, de questionamento que vão te ajudar a refletir sobre a questão da verdade, sobre o problema da verdade na história da filosofia. Não esqueça, depois que terminar de ler o seu texto e fazer as atividades, compartilhe com alguém aquilo que você descobriu e converse, dialogue, que isso vai ajudar você a compreender um pouco mais o pensamento dos filósofos, ok? Então, na próxima aula, eu volto para a gente falar um pouco do QR Code, né, que está no teu material didático, lá no volume 2, falando sobre o desenvolvimento das ciências no decorrer do tempo como uma das formas de se conhecer a realidade, ok? Bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau.